Oi, gente! Estamos de volta com o nosso Pod Pai, que sou eu, Pode Filho, que sou eu, Alê. e o nosso Pod Dog, nosso mascote, mais uma vez aqui, o Anselmo, tá ali com carinho com a Alê. Nós estamos mais uma vez com a nossa temporada goiana, estamos gravando aqui nos estúdios da CP Digital. Se você quer uma gravação de podcast, é o melhor lugar aqui em Goiânia para você, e sempre com o apoio da Zapping. A Zapping, que é a melhor maneira, a mais tecnológica, a mais inteligente de você ver a sua TV. Pode ser streaming, pode ser aberta, pode ser fechada. Se você quer um pacote de esportes, você escolhe o seu pacote de esportes. Se você quer um pacote de filmes, escolhe o pacote de filmes. Se você quer um pacote de jornalismo, escolhe o pacote de jornalismo. Melhor do que eu ficar falando é você entrar em zapping.com.br. Zapping com 2Ps.com.br. E tem um detalhe da Zapping, é que você leva para onde você quiser. Você leva no seu celular, no seu tablet, você leva para sua chácara, para sua casa de campo, para praia. A Zapping vai com você. Zapping, é só entrar em zapping.com.br. Bom, vamos falar um pouquinho das nossas mídias digitais antes de apresentar o nosso convidado, Lê? A gente tá com. Acho que você tá vendo esse episódio aqui no nosso canal principal. A gente tem um canal de cortes também, cortes Pode Pai, Pode Filho, só botar no YouTube. A gente tá no Twitter, @Pode Pai, Pode Filho, TikTok, @Pode Pai, Pode Filho, Instagram, @podpai.podfilho. E você aproveite que, se não fez, faça a sua inscrição, dê o seu like, porque isso aí ajuda bastante a gente na sobrevivência. A gente estava um tempinho parado, a gente tirou aí um tempinho para reformular algumas coisas, estamos voltando agora. Você curtiu o episódio com o Richelli, o jogador, que ainda está em atividade do Goiás, o Sport, está aqui embaixo para você curtir. E a gente volta a falar de automobilismo. E eu tenho um prazer enorme de conversar com o Tom Stefani. Tom Stefani é um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro e principalmente um dos grandes nomes do automobilismo goiano. O Tom faz parte daquele time. Ele não é goiano, ele é mineiro, mas viveu quase que o tempo todo aqui em Goiás. Ele faz parte daquele time de elite dos pilotos de Goiás. Goiás sempre teve um automobilismo muito forte, não só com número de pilotos inscritos na CBA, não só com ótimos públicos no Autódromo Internacional de Goiânia, mas também com pilotos que buscaram títulos. E aí a gente tem vários, tem o Alencar, tinha o Laércio Justino, o Paulinho, o Garcia, o Paulinho Garcia e tantos outros, né? Marcos Grácia, né? E tantos outros. Ricardo Santos no kart, que infelizmente não está mais com a gente. E o Tom Stefani está aqui com a gente. Tom, é um prazer ter você aqui. O Tom, que foi campeão da Fórmula Ford, tem várias vitórias na Fórmula 3 sul-americana, correu na Europa, correu um pouquinho nos Estados Unidos e está aqui com a gente. Em primeiro lugar, Tom, é um prazer te receber. E eu queria saber o que você anda fazendo, porque o Tom, assim, piloto tem essa coisa. Piloto dá umas sumidas. O Maurício Gugelmin sumiu. A gente vai atrás e tal, nada. O André Ribeiro, que faleceu, infelizmente, antes de falecer também sumiu. E você também deu uma sumida, Tom. O que você anda fazendo? Prazer estar aqui, principalmente com você. E não, assim, a questão de sumir, eu não sei nem se é o melhor, né, adjetivo, mas a gente fica mais afastado realmente, a gente sai um pouco desse radar, né, de automobilismo e vai procurar outras coisas, né? Então, tive trabalhando bastante, edificando família, né? Hoje eu tenho 3 filhos. Então, tive um tempo ocupado aí. Você teve um tempo em Brasília, né, Tom? Eu morei em Brasília por 6 anos. E aí, depois eu retornei agora mais recentemente, após meu pai ter um problema de saúde, eu vim para poder ficar com ele. Agora você está aqui em Goiânia. Agora estou aqui em Goiânia de volta. Tá certo. Tom, você é um dos grandes amigos que eu fiz no automobilismo. E quando eu comecei no automobilismo, você já tinha saído do kart, você estava despontando na Fórmula Ford. Foi quando eu te conheci, eu estava bem novinho, mexendo com automobilismo. E eu lembro que na Fórmula Ford você conquistou o título, e dali você fez uma carreira de destaque, né? Você chegou na Fórmula 3, você correu na Fórmula 3 italiana, depois você tentou os Estados Unidos um pouquinho na Indy Lights. Como é que era naquela época, Tom? Porque assim, os orçamentos do kart eram bem menores do que eram. Eu não me lembro, naquela época, de ver motorhome no kart. A gente via aqueles caminhões baú pequenininhos. Às vezes, eu não me lembro. Na Fórmula Ford, eu não me lembro de ver motorhome.
Na Fórmula 3, talvez O fato. que aqueles mais velhos, né? Aqueles argentinos caíram no pedaço. Como é que era aquele automobilismo? Por exemplo, época de kart, época de Fórmula Ford. É, o kart realmente, eu fui muito privilegiado. Eu acho que você também, né, você ter despontado na sua carreira, nessa mesma época, quando eu cheguei no kart já tinha grandes nomes. Eu não sabia que eles eram tão grandes até eu conhecer os outros nomes que tinham pelo país todo. Então, o Armandinho, o Marcelo Pirillo, o Ricardo Santos, Isso tudo daqui. tudo daqui, Santa Lúcia. Então, você tinha vários, assim, com uma qualidade muito grande de pilotos. E era um kartismo romântico, né? A gente levava os karts em carretinha, eu tinha uma variante que eu colocava ele atrás, não tinha nem carteira ainda de motorista na época, e ia para o autódromo para poder fazer treino. Então era uma coisa mais romântica, mas assim, nós sempre fomos muito competitivos. Tivemos a sorte também de Goiás sempre ter um autódromo que comportasse Bacana, um um cartódromo cartódromo bacana. muito bom. Então, Tinha um cartódromo de Anápolis também, que exato, era bacana. sim, verdade. Então a gente sempre contou com isso aqui. Eu acho que a época era um pouco mais essa questão de você ter esse romance todo, né? Eu falo romance, mas a questão é de você dar muita prioridade àquilo que você está fazendo. Eu acho que hoje tem muita opção para o jovem, para o menino, então talvez eles não valorizem tanto quanto nós Tem. valorizávamos na época. Tem, Mas você fala muita opção dentro do automobilismo, muita opção. Não, em geral. Mas, assim, em questão financeira, assim, era mais fácil também um pouco nessa época, né? Ou de não? kart era, Eu né? acho que de kart, sim. A gente sempre teve muita limitação com relação ao equipamento. O kart ele foi feito, inclusive, algumas coisas para segurar, Pelo regulamento, pelo né? regulamento, Porque, para segurar o gasto, né? porque eu tenho a impressão que nessa época aí, tinha mais, na época que você começou ali, a adolescência, não sei, você começou com quantos anos? 13, Com 13 anos. 13 anos. Devia ter mais gente, assim, em proporção com o que tinha de gente aqui em Goiânia na época, querendo se envolver com kart ou começando a Do que correr do que hoje. hoje. Não, Você acha que não? não. Tem uma coisa. Hoje, eu estava até discutindo isso com o Gilson Scudera, que foi um dos grandes nomes do motociclismo no Brasil, correu na Europa também, e hoje ele é o promotor do brasileiro de motociclismo. Ontem eu estava tomando um chopp com ele e eu estava questionando, eu falei, porque morreu agora em Interlagos um argentino de 9 anos de idade na Foi. moto. E não na categoria dele, foi na Superbike. E eu estava falando, Gilson, tem que parar, cara, menino de 9 anos. Quando eu comecei, eu me lembro de eu ir no cartódromo aqui de Goiânia e via corrida de moto, mas era Garelli, era Mobilete e eram uns 12, 13 anos, eu fazia 9 anos Não, é com muito uma moto novo. de 125 cilindradas. Aí ele falou assim: ah, mas no cartódromo, no kart também tem. Aí eu falei, pois é, mas o kart é só no cartódromo, eles não correm. Que eu também acho um absurdo. Hoje tem menino de kart de 6 anos. Então, quando você fala de número, por que eu tô falando isso? Quando você fala em número, tem muito pai que já, o menino abriu o olho, vai ser piloto, vai ser piloto. E começa a fomentar isso em cima do menino. Então hoje você tem 300 mil categorias no kart. Na época do Tom, me Eram novatos corrija. B e A. Exato. Eu ia falar Três, 3, então três então categorias, acertei. exatamente. Ah, Eram tá. 3. Hoje você tem 20 categorias. É, Uhum. Você tá entendendo? E tem esses meninos, então hoje você tem mais. E naquela época do Tom, você não tinha um cartódromo indoor. sim. Que você, qualquer um, vai lá, aluga e anda e acha que é piloto, aí o cara gosta, começa a competir no kart No kart, mesmo, é. né? Então, naquela época, tinha bem menos pilotos, né? Uhum. Bem menos. E quem entrava com o objetivo de querer algo mais. O gap, eu acho que por exemplo, você tocou no assunto de kart indoor, que geralmente os meninos veem, ganhei uma corrida no indoor, vou correr no kart, vou correr de verdade, né? Acho que o gap que tem do kart indoor, de uma brincadeira pro kartismo, é muito grande, é, é distante demais de você fazer uma brincadeira, de você ir correr. Então, a gente não tinha a noção da brincadeira, nós tínhamos a noção que a gente queríamos algo mais, queríamos seguir Sim. carreira. Obviamente, sempre começava com algo, vamos ver se dá, vamos ver se a gente consegue andar rápido, se consegue ganhar alguma corrida. Quando você começa a ganhar, você não consegue mais pensar em só ficar por ali, você sempre quer crescer, né?
a família inteira, né? No caso, a gente geralmente começa com patrocínio, começa com um pai ajudando, alguma coisa aqui, outra ali. Então, você sempre quer algo mais. Então, hoje eu vejo que as opções e, assim, o entretenimento em geral, para toda essa juventude, ela é muito grande. E, ao mesmo tempo, com a quantidade de informação que esse pessoal tem hoje, você pega um kart hoje, ele é todo sensorizado. Os caras usam PI para poder pegar a volta. Então, a gente não tinha isso. Então, era na sensibilidade, era no teste, era na experiência, era no experimento. Era no barulho. Era no barulho. Eu tô sentindo que tá um pouquinho mais seco, vamos dar uma abridazinha. Então, você tinha essa peculiaridade. Hoje o menino desce e você vai analisar os dados. Entende? Então, eu acho que isso tem transformado um pouco, por incrível que pareça, quanto mais informação hoje se tem, menos interesse ou menos profundidade você pega as pessoas para... O cara não consegue adentrar tanto aquilo, gostar tanto daquilo, quanto um cara da sua época. Foi muito interessante o negócio que aconteceu com o Piquet. A gente foi fazer um teste de pneus quando a gente já estava na Fórmula 3. Em Brasília, ele correu conosco na mesma equipe. As corridas de Brasília ele fazia conosco. E aí foi muito interessante porque quando eu fiquei sabendo que ele ia correr conosco, ele ia dar umas voltas no meu carro primeiro. O Piquet? O Nelson. Certo. E aí ele testou o carro, só que ele começou a testar sem... ele não queria ver telemetria, porque ele não acreditava naquilo. Então ele falou, não quero ver dados, não quero ver nada. Deixa eu andar quando eu estiver no meu limite. Aí você me mostra. Porque ele não isso era o quê? Fórmula 3, em 95, mais ou menos. Tá. E aí ele andou até chegar no limite dele. E ele falou, bom, agora você pode me mostrar. E quando mostraram, naquela ocasião, as voltas mais rápidas eram 6 segundos mais rápido que o que ele tinha chegado no limite dele. Certo, quer dizer, ele estava 6 segundos ele atrás. 6 segundos atrás da volta rápida. Certo. A informação, para ele, ajudou. Mas ele já vinha de uma escola dele ir atrás da sua própria informação. Aí ele viu onde é que a volta mais rápida, onde é que eu freava, onde é que eu retomava, a que velocidade eu chegava em curva tal. Aí ele foi aprimorando até chegar no tempo similar que a gente estava andando naturalmente ali na Fórmula 3. Só que o Piquet é um caso diferenciado, porque é alguém que conhece de automobilismo, que conhece de tudo. Ele tendo uma ferramenta dessa, aí sim ele pode aprofundar. O problema é que hoje em dia, o que eu vejo, né, de uma forma geral, obviamente tem exceções, estou falando do geral, você pegar um monte de informações e simplesmente deixar para um engenheiro resolver. Esse eu acho que é o maior problema do automobilismo. Eu acho que a parte da telemetria, que é a computação, que é a tecnologia, eu acho que ela extrapolou dentro do automobilismo, do motociclismo, blá, blá, blá. E aí você acaba nivelando. Antigamente tinha aquela história, né? Pô, a gente tá falando de top, tá? Vamos pegar aí a época top da Fórmula 3, que foi a época que você participou. Lionel Friedrich. Você já tá começando a ouvir, porque o Alencar teve aqui. Não, eu encontrei o Tom Stefani, ele tava com o Doni lá na homenagem dos 50 anos do autódromo. Eu até falei, já sei muito desse nome, Tom Stefani, porque eu escutei muito já no que a gente fez os episódios. Então, ele pegou o top da Fórmula 3. Não tinha normalmente, em equipes mais ou menos parelhas, não tinha ninguém que colocava um segundo no outro. Não existia. Então, e o próprio Piquet fala isso. Fala, cara, piloto profissional não coloca um segundo no outro. Sabe? Aí depois, hoje, eu sei lá, nessas categorias de base aí deve ter. Na Fórmula 1 é mais difícil também, porque a Fórmula 1 tá muito parelha, é muita telemetria, né? Você não assistiu essa última corrida. Essa última corrida, o Hamilton ganhou e foi uma corrida em Silverstone. E a gente tá gravando depois da corrida de Silverstone, tá, gente? Então foi uma corrida em Silverstone e chovia, parava, e ficava aquela história, vamos colocar pneu intermediário, vamos continuar com o slick, e o Max Verstappen, ele não estava com um grande carro nessa corrida. E aí a engenheira virou e bancou, falou assim, vamos parar a tal hora e vamos manter tal pneu. Ela bancou e ele questionou. Ele falou assim, mas não será melhor esse? Ela falou, não, vai por mim. Vamos nessa aqui. E ele chegou em segundo. Quer dizer, ali o engenheiro ajudou pra caramba. Mas ajudou no feeling. Não é no feeling por quê? Porque você de repente tá olhando as voltas de quem tava atrás. Fala, cara, esse cara tá com esse pneu, não sei o quê, vamos chamar agora. Então, quer dizer, foi mais um feeling.
que é aquela velha história, né? Quando começava na sua época que a gente aprende isso. A pista tá seca, aí começa a chover. Que horas que eu vou colocar o pneu de chuva? Agora ou vou esperar mais um pouco? Aí um cara vai lá e coloca o pneu de chuva. Todo mundo Aí vigia. todo mundo olha, fala assim, pô, vamos ver que volta que esse cara vai virar. Ele falou, putz, ele virou 3 segundos mais rápido que o melhor aqui. Tá na Então hora. tá na hora. Não, ele tá virando mais baixo. Então não é hora. Então isso é uma coisa básica, né? Então você vai pegando. Mas eu concordo, eu acho que a coisa equiparou. Então hoje, você fala assim, eu sou muito amigo do Felipe Giafone. E o Felipe Giafone tem cartódromo, tem filho que tá no kart, o outro filho dele tá O SF é, Pro. A o Pro lá. SF Pro, que é uma antes da Indy Lights, 2 antes da Indy Lights, eu acho. Acho que é 2 antes da Indy Lights. Que agora não é mais Indy Lights. NXT. E- Nossa, eu tinha mas isso aí mudam os decoradinho, eu nomes. esqueci já. Os Eles nomes. mudam os nomes, eu não me lembro. Mas tem um nome lá, Indy Lights agora. Então a gente conversa muito. Aí de vez em quando ele fala, pô, tem um cara que tá lá no kart que esse cara é bom, hein? Esse cara é bom e tal. E às vezes o cara não vai. Mas cadê? Não vai por dinheiro, não vai porque de repente era bom no kart. E por que agora em piloto goiano tem. Beleza, aumentou o número de gente que está envolvida nisso, mas ao mesmo tempo tem menos nomes Expressivos. expressivos. Posso falar? Pode. Aumentou não, diminuiu. Nós nunca, nos últimos 20 anos, nunca tivemos um número tão baixo de pilotos inscritos na CBA, federados. Porque durante 20 anos a gente teve um presidente, ele não está mais entre nós, a gente tinha um presidente que acabou com o nosso automobilismo, o senhor Ney Lins, que acabou com o nosso automobilismo. E Você fala aqui era o presidente. no Brasil ou Aqui. em E você Goiânia? fala goiano, né? Que você perguntou de goiano. É. E aí, Goiás não tinha campeonato de kart decente, não tinha campeonato de marcas, não tinha nada. Então, assim, tinha gente interessada Não sei. querendo correr. Não sei, porque eles aniquilaram tudo. Aham. Ele aniquilou o automobilismo no estado de Goiás. Ele aniquilou, ele Aham. destruiu o automobilismo no estado de Goiás. Porque ele pensava nele, ele queria ter vantagens. Aí muita gente, pô, o cara morreu, o cara tá falando, não, ele aniquilou. Ele aniquilou. Agora, com o novo presidente, que é da turma dele, mas tem uma outra mentalidade, eu acho, né, pelo que a gente conversa, agora a coisa parece que vai começar a mudar, Uhum. sabe? Mas acabou. Então, assim, o nosso kartismo ruim, porque a base é ruim, ninguém de Brasília, ou pouquíssima gente de Brasília vinha correr, Uberlândia, na sua época, Uberaba, que o povo vinha correr, Vinham correr não pra cá, vinha, vai. porque ia para outro canto melhor do que Goiás. Que eu vou correr em Goiás, sabe? Goiás é ruim, eu vou disputar com o Zé Mané. Um dos melhores autódromos. O melhor. O melhor, né? Ontem o Gilson, para minha surpresa, não vou falar porque eu acabo prejudicando ele, que ele tem categoria. Mas ele falou, só então vou resumir, ele falou assim, é o melhor autódromo no Brasil hoje. E com sou Interlagos no suspeito, meio. Eu sou suspeito para falar, porque realmente Goiânia, ele foi muito bem feito, né? Não é um autódromo rapidíssimo, é um autódromo de média, lenta velocidade, mas assim, é muito bem feito. Você não tem, a área de escape você tem em todas as curvas, não é uma ou outra, você não tem um risco, né? Pode estar chovendo, você pode sair da pista acelerando ainda, que dificilmente você corre um risco de bater e de se machucar. Eu acho, Tom, que a gente nunca teve um acidente de carro com um piloto muito machucado em Goiânia. Não, Morte nenhuma. A jamais. gente teve com um piloto de teste, de montador e tal. Mas de carro, nem muito machucado. Eu acho que ninguém nunca quebrou perna em Eu acho que não Goiânia. teve nenhum caso de ter que sair com alguém para o hospital, alguma coisa nesse sentido, em alguma corrida, Em carro. em carro. Né? Eu acho que não. Eu também, eu não me Eu lembro, não me lembro. de tão seguro me que é. E agora você tinha uma manha, eu me lembro direitinho disso. Você tinha uma manha na entrada da reta principal do autódromo. Que você vinha por fora e depois mudava para dentro. Que manha era essa, Tom? Na hora, interessante que essa manha só dava para aplicar na Fórmula 4. No Fórmula 3 ele Não deu. não conseguia, porque você tinha o Fórmula 3 você tinha autoblocante. Então, quanto mais eu encurtasse o caminho, mais eu não conseguia. O carro Não ia ia de rolar. frente, não rolava de normal e eu perdia muita velocidade na reta. Mas o Fórmula 4 não tinha. Então eu conseguia, fazia uma curva um pouco mais fechada no início e já fazia uma linha reta fechando. Só que você acaba ganhando quase que 50 metros
de distância. Então, a reta para você fica quase que 2, 3 décimos mais rápido que você anda 50 metros a menos. E aí eu conseguia fazer aquela manobra. Mas, basicamente, eu fazia uma curva mais fechada do que todo mundo. A primeira entrada nela. E aí eu já fazia uma linha reta para poder sair na reta e já ganhava esses 50 metrozinhos. Mas no Fórmula 4 dava por causa da falta do autoblocante que o Fórmula 3 tinha. Você correu na Fórmula 3 com uma equipe argentina, né? Eu corri o último ano com o Furlan. Com o Furlan, Com o que era Furlan. monstro. Monstro. E ele já Monstro. corria. Furlan, ele foi interessante essa passagem, porque foi eu passei alguns anos na Fórmula 3 ruins, assim, né? Com muita expectativa e com pouco resultado. E assim, é difícil você deixar aonde estava o defeito. A gente já tem uma ideia, né, da questão da equipe. A equipe era uma equipe que tinha 3 automóveis, era uma equipe que tinha 3 vozes fortes, né, dentro da equipe. E era uma equipe que um andava bem numa prova, outro andava bem na outra, outro andava bem na outra. Então, parece que existia um rodízio de equipamentos, né? Certo. Que a gente notava, a gente não sabia por quê, mas a gente notava. Hoje eu percebo, hoje a gente já tem uma ideia. E aí, quando eu fui andar com o Furlan, eu tava assim, era mais ou menos a última tentativa. Falei, olha, eu não vou ficar mais batendo cabeça. E foi um ano que gostei muito de andar com ele, porque o Furlan, nós éramos muito rivais, a gente não se falava, né, basicamente. E eu fui para lá por causa do engenheiro dele. E acabamos ali acertando com ele. E no final da última corrida, que foi em Buenos Aires, eu fiquei para treinar, para testar na segunda-feira. E eu sempre gostei muito do Furlan porque ele sempre deu muita cara para bater. Eu sou fã dele, acho assim, eu acho ele genial, acho ele frio, né? Um cara que consegue pensar demais em momentos muito tensos, diferente de muitos outros. Então eu, sim, sou bem, eu admiro ele muito. E aí, quando a gente começou a trabalhar junto, eu falei, olha, só que eu quero que você ande também. Você vai andar e eu ando. Para mim ter uma ideia do que o carro dava, na realidade. E em todos os testes, ele botou a cara dele junto, né? Até para mim ter uma balança de onde é que eu estava, né? Na fila do pão. E, para minha alegria, eu sempre tive com um carro bom, andando bem rápido e tudo, inclusive em comparação com o fulano. Só que naquele ano, foi um ano, era 98, e nós podíamos usar o chassi 98. Certo. E nós trouxemos o chassi 98 para usar, quando também houve uma mudança de motor, passou Dá uma polegada. de 22 milímetros para 24, que era a sucção, né? A abertura de ar dos motores. Então você ganha aí quase que 50, 60 cavalos no Fórmula 3. Então a gente saía lá de 220 cavalos para 270 cavalos. E nesse mesmo ano, o motor que era muito bom no ano anterior, que era o Mitsubishi, não tinha a mesma competência no ano seguinte, que aí o Honda que veio forte de novo, que era o que eu andava no ano anterior. E esse chassi, ele era muito bom em curva de alta, mas ele tinha um arrasto aerodinâmico muito grande. Então, na reta, a gente tomava 15 km por hora, mais ou menos. Então, a gente começou ele ia muito bem em alguns circuitos, mas não a ponto de andar junto com os chassis que a gente andava antes, que eram os 94. E aí, vamos trocar, vamos voltar para o 94, porque o 94 a gente só podia trocar uma vez de chassis na temporada. Então, bom, bacana, eu vou voltar para o chassi 94. Só que o chassi que era o dele, que era o que eu ia andar, que era o 94, antes de nós trocarmos para o 98, ele alugou para o Fernando Rama, que era um uruguai que corria na classe B, com esse mesmo chassi. Tentamos, né? Ele não fazia muita diferença para ele se era 94, se era um chassi. Ele estava começando. E acabamos não conseguindo pegar esse chassi de volta. Então, assim, eu não tive como continuar, né, na categoria, porque realmente a gente não tinha um chassi competitivo. Então, eu fiquei com esse 98. Mas foi muito bacana, porque a experiência foi muito boa, porque eu aprendi bastante com ele. Inclusive com todos eles, mas na Fórmula 3, né? Andar com o Mauro Vogel é algo bem diferente. O Vogel estava com você na Ford. Na Ford, nós subimos juntos. O título foi com o Vogel. Foi com o Vogel. O Vogel era um preparador
que na época era tipo um mago, assim. Onde o Mauro Vogel tava, o carro andava, entendeu? O que estava na mão dele, o problema é que essas outras categorias você fica sem muito o que fazer. O Mauro sempre foi um gênio em motor. Então nós tínhamos, até na época da Fórmula 4, os motores eram originais e com preparação em algumas coisas livre. Então, o Elísio Casado fazia a dele, o Gigante fazia a preparação dele, Clóvis de Moraes lá no Sul, e o Mauro fazia, e a gente realmente conseguiu chegar num nível de motor e eletrônica desse mesmo motor muito grande na Fórmula 4 e ganhamos com esse título assim, com um motor melhor, bem competitivo mesmo. Quando nós fomos para a Fórmula 3, nós usamos o motor da Volkswagen, que eram motores que a gente comprava de equipes inglesas, né? E usávamos aqui. Nós não éramos um motor de fábrica. Por exemplo, o Biagini com Afonso Giafone, eles tinham motor de fábrica. O Furlan com o pessoal da Mitsubishi também tinha motor de fábrica. E nós tínhamos um motor da Volkswagen que o Mauro fazia. E no primeiro ano de Fórmula 3, eu ganhei Buenos Aires, ganhei, acho que, Posadas. A sua primeira foi Buenos Aires, né? Foi Buenos Aires. E em Buenos Aires, nós chegamos, fizemos a pole, ganhamos a corrida, assim, disparado. E antes disso, a gente já vinha testando algumas coisas que eu não sabia que era possível. Aí ele só me contou. Embora era um cara muito seco, né? E ele conversava com quem dava um certo feedback para ele. Então, se você não trouxesse alguma coisa que fosse concreta, ele só mandava você andar. E foi interessante porque a gente teve um raporto bacana com esse negócio, porque eu sempre fui muito curioso. Então, tudo que ele ia fazer, e eu sempre acreditei muito nele. Então, tudo que ele falava para mim, eu ia lá, fazia, e trazia a informação que ele precisava. E funcionou demais. Eu sei que esse motor que a gente começou a usar na segunda corrida, que foi em Mendoza, nós usamos um motor que ele aumentou o cilindro, ele deixou com um pouco mais de folga normal, e o anel também tinha uma certa folga, e ele injetava, o cárter, ele colocava um óleo, que era um óleo que o pessoal da NASA tinha desenvolvido para os helicópteros andarem no Vietnã. Os helicópteros tomavam tiro no cárter, mas eles conseguiam voar um pouco ainda sem óleo no cárter, até ele arrumar um lugar para pousar. Esse óleo ele conseguiu com um amigo dele lá no Rio. E ele passou a usar esse como combustível, porque o óleo também ele vira combustível. Então ele deixava ele passar pelo anel, ele explodia junto com o motor. Só que na hora que dava essa explosão, que o óleo entrava, saía um tufo de fumaça branca atrás do carro, sabe? Que todo mundo achava que o carro ia quebrar logo da sequência. E eu olhava às vezes no retrovisor, acabava de sair de uma curva, dava uma olhada no retrovisor para ver se vinha alguém atrás, só via aquele negócio branco atrás, aquela fumaça. Falei, mas vai quebrar, vai quebrar. Depois ele me explicou. E aí ele foi desenvolvendo isso daí até ganhamos Buenos Aires, fizemos pole no Rio de Janeiro. Quem ganhou foi o Negri, mas não tinha como competir com o Halt, né? Sim, eu me lembro dos Halt. Que era difícil. No final da corrida eles tinham pneu demais, a gente não tinha pneu nenhum. Eu me lembro dos Halt. Halt era um chassi de carro que foi dominante durante anos na Fórmula 3. Ele economizava muito pneu, ainda mais no Rio de Janeiro, que era uma lixa, né? O autódromo, basicamente. Então a gente chegava no meio da corrida, começava a passear, tinha que frear muito cedo, e ele já vinha só passeando. Assim, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora, é raro a gente ter com um piloto de categoria que não seja Indy, Fórmula 1. É raro. Porque hoje tem muita telemetria. Então, hoje, de repente, não acontece isso na Stock Car. Se o cara tiver uma super ideia, o Mauro Vogel na Stock Car... Ele não pode fazer nada no motor, o motor é lacrado. Então. Aí você vai bater num ponto. Ah, não, mas aí você está economizando, porque você não pode trabalhar muito o motor e tal. Cara, mas no automobilismo, né? Para que serve o automobilismo? Por exemplo, então? A gente vai ter nesse final de semana, antes de a gente estar gravando, a gente vai ter a WEC, agora em São Paulo. E a WEC é carro de corrida, né? Vamos dizer, o protótipo, é carro feito para correr. Né? Você bate o olho e não fala, isso aqui é um Mercedes, isso aqui é um BMW, tem um monte de categoria, de marca envolvida, mas é um protótipo. Aquilo ali, a gente bate e fala, cara, isso aqui é um carro de corrida, né? Porque eu acho carro de corrida legal, você segurar a preparação. Por que você não pode mais mexer no motor hoje? Eles falam que é por causa de custo. É a questão do custo. Mas não é proibido. É proibido, regulamento proíbe. Então, estocar você não mexe no motor, o motor é lacrado.
Mas tem que mexer. A única coisa que você pode fazer na suspensão, você também não pode alterá-la. A única coisa que você pode fazer é mudar a mola e mudar o amortecedor. Ou Uhum. Você não pode inventar de repente, falar assim, cara, eu vou pegar uma mola quadrada e pôr aqui. A sabe? última corrida na Fórmula 4 que a gente fez, que eu fiz de Fórmula 4, nós ganhamos o campeonato em Goiânia, fomos para Brasília, que o Ricardo precisava vencer a prova em Brasília para poder ser vice-campeão, e fomos para Curitiba. Em Curitiba a gente já estreou um carro novo, que o Mauro tinha desenvolvido. Os chassis de Fórmula 4 ainda não tinham monoamortecedor e nem link no amortecedor, que já saía direto da suspensão para o amortecedor, e o Mauro já fez aquilo. Afinou o Fórmula 4, o nosso Fórmula 4 era mais estreito, ele pegou o mesmo chassi, só que naquela época você podia fazer esse tipo de modificação. Então ele mesmo Porque você alterou. tem uma vistoria técnica, entendeu? Uhum. Aí Você vai dentro do regulamento e age ali dentro. vai entendeu? trabalhando em cima do carro ali. Hoje é mais apertado. Eles falam que é por causa de custo. Ok. Pode até ser por causa de custo, mas eu acho que isso acabou toda a atrapalhando categoria, até Indy 1. toda a categoria. Por exemplo, Sim. Fórmula 1, você não treina mais. Antigamente você treinava. Você tá entendendo? Uhum. Mas por quê? Porque é custo. É senão custo. As equipes, não sei o quê. E o regulamento ele é mais preso. A NASCAR também, mas a NASCAR sempre foi assim, né? A NASCAR, o regulamento da NASCAR ele sempre foi, tinha uma liberdade, Aham. mas era média. E aí, mas a NASCAR, eu não sei como é hoje que o dono da NASCAR não é mais. A NASCAR virou uma categoria sem um dono. O dono da NASCAR, por exemplo, se um carro Ford, por exemplo, estava andando bem e estava ganhando 5 corridas, chegava e falou, mudei o regulamento. A partir da próxima corrida mudei, porque esse carro está ganhando muito, eu quero mais igualdade. Então lá eles faziam isso e era uma coisa normal do automobilismo norte-americano em cima da NASCAR. Mas aqui tem essa história. Então é uma mesma fábrica, uma mesma preparadora, né? Que faz os motores, a mesma preparadora que dá a revisão nos motores e tal. Você tira um pouco daquilo que a parte de engenharia pode favorecer. Por exemplo, na Fórmula 4, a gente foi fazer uma corrida em Tarumã e o Mauro inventou. Os motores ainda eram era um carburador, né? E tinha aquele distribuidor. E ele inventou um dispositivo elétrico que ficava no volante, eu apertava esse botão, e ele adiantava 1,5 grau, quase 2 graus no distribuidor do carro. E eu só podia fazer aquilo acima de 5.800 giros. O motor girava 7.400 mais ou menos, mas acima de 5.400 eu não quebro o motor. Abaixo de 5.400, se eu adiantasse, eu quebrava o motor. Então falou, acima de 5 você pode usar, porque aumentava 1,5 cavalo, alguma coisa assim. Era pouca coisa, mas aumentava um pouco o torque. Então quando eu saía de curva, que a gente passou de 5.800, eu papo no botão. E o interessante é que essa corrida foi em Tarumã, de manhã tinha chovido bastante, e eu ia largar em terceiro. Largava o Rubinho, o André Ribeiro, e eu era terceiro. E aí o Mauro, a gente estava no grid, ele olhou e falou assim, a gente já estava usando esse botão, e aí ele falou assim, você larga, na hora que você for largar, você sai dessa poça, você larga do lado de cá, larga bem no meio dos dois. Mas não deu outra, larguei e fui para a ponta na primeira volta. E fiz a primeira volta, já abri um pouco dos dois, que eles começaram a brigar, tanto o André com o Rubinho. E na segunda volta, eu começo a subir, porque Tarumã tem aquela curvona rápida na entrada da reta, você começa a fazer um subidão, né? Uhum. Quando comecei a subir, o motor deu 2 paradas, assim, falou, vai acabar o combustível, esqueci de abastecer. Aí eu dei uma balançada no carro assim, ele pegou e foi de novo. Falei, bom, bacana. E eles escutaram lá do box. Aí eu passei a primeira volta e sem entender nada, na subida para chegar no Talalaga, naquela, não me lembro como é que chamava, aquela coisa lá do fundo, o Tala de baixo. Enfim, ele fez de novo, eu balançava, ele voltava e funcionava de novo. Falei, bom, eu vou quebrar liderando. Eu estava satisfeito, eu estou liderando, passei o pessoal aqui, tudo. Se eu quebrar, eu quebro liderando. E continuei a corrida. Então ele começava a falhar de querer desligar, eu balançava o carro, andava para um lado para o outro, eu achava que era um pescador de combustível, que era alguma coisa, esqueci de abastecer. Falei, daqui a pouco vai parar, Ganhei a corrida. Acabou desse jeito, a corrida inteira fazendo zigue-zague na reta, fazendo zigue-zague lá para subir. E quando eu parei, aí
foi interessante, porque a gente tá falando de, né, tempo atrás, não tinha uma mensagem na placa, a gente não tinha rádio ainda. Sim, não tinha rádio. O Rubinho tinha, o André Ribeiro tinha rádio, mas lá na Petrópolis a gente não usava, né? E aí tinha um quadro negro. Tava Sim, na TV, os caras sim. botaram um quadro negro escrito assim, não botão. Para mim não apertar o botão, porque eles achavam que era algum problema elétrico que estava dando a falha no motor, né? E eu já não estava apertando o botão, porque depois da primeira falha, eu falei, eu não vou nem mexer nisso aqui, porque você vai acabar com tudo, né? Ganhei a corrida, acabou. E afinal de contas, o Mas que que é? você passava, já tava combinado. Ó, se a gente precisar de falar alguma coisa, a gente vai escrever nesse quadro e vai Não tinha erguer. nada escrito, não. Não tinha nem combinado. É porque Mas os caras tentaram te mostrar ali. não, eles faziam alguns gestos. E Eu você já estava via? entendendo o que eles estavam falando. Falei, ó, Ah, tá. os caras fizeram assim. Aí Ah. na volta seguinte tinha um cara com quadro negro, escrito no giz, sabe? Mas acabamos ganhando a corrida. Aí parou. Eu cheguei no final da corrida, perguntei para os caras, e aí, o que aconteceu? O Fórmula Fora ele tinha uma carenagem. O chassi era tubular, né, de metal, e tinha uma carenagem que cobria ele assim. E essa carenagem, ela tinha 4 furos que ela vinha na tampa do carburador e encaixava ali, tinha até aquela tomada de ar que entrava lá Sim, direto para sim. ela e tinha quatro furinhos no carburador que ela vinha, encaixava ali e você fechava. Eles deixaram, na realidade, eles fecharam o carburador, antes fizeram uma revisão, só que o mecânico ele não parafusou o carburador. E então, toda hora que eu chegava em alta velocidade, ele chupava ar e apagava o motor. Quando eu balançava, a carenagem jogava o negócio para baixo de novo. Entendeu? Jogava o carburador para baixo, na tampa do carburador, e ele voltava a funcionar. E foi a corrida toda desse jeito. E acabamos ganhando a corrida. Você falou, você pegou o Rubinho naquela época, teve uma época que ele disputava a 3 lá e a 3 aqui, né? Ele veio no ano Não. seguinte, ele andou de Fórmula Fora esse ano, aí no ano O seguinte eu fui Christian para... também, o Christian, sim. O Christian fazia 3 lá e 3 aqui. porque o patrocinador queria aqui, que era Philly Shave e Por causa tal. do Shave, exatamente. Era. Quando eu entrei na Fórmula 3 aqui sul-americana, o Rubinho foi para a Opel. Foi Sim, para a sim, Fórmula Chevrolet sim. europeia, né? Sim. Até que ele ganhou. Aí no final ele veio com o pessoal da Itália, com o Forte, com o Guido Forte. Sim. E na corrida em Guaporé, o pai, o Rubão, depois de um dos treinos, porque eu lembro que o carro do Rubinho demorou a chegar em Guaporé, aí tava o Rubão, o Rubinho e o Guido na pista. E eu lembro que eu tava andando, e eu vi os 3 na pista, não sabia quem era o Guido, só sabia do Rubinho e do Rubão. E quando acabou o treino ali, o Rubão veio falar com o Guido queria falar com você. Ele é um italiano, tá trazendo o carro pro Rubinho andar, ele que tá com intenção de fazer uma equipe aqui no Brasil. Ele veio falar com você. Aí acabei andando no ano seguinte com o Forte. Foi bem? Não foi porque o que ele trouxe pro Rubinho foi o que ficou aqui. Certo, Só que eu não tinha mais nada depois disso. certo. Então o que ele trouxe pro Não Rubinho... teve desenvolvimento nenhum. O Forte ele tinha um acordo com a Marlboro. E ele tinha um acordo com os Pedrazani. O motor que ele trouxe para o Rubinho era um motor da Alfa Romeo, que era muito bom e muito rápido. Veio para fazer 2 corridas, que foi Guaporé, 3. Guaporé, Tarumã e São Paulo. Inclusive, ele ganhou São Paulo com esse E o carro. Christian foi campeão por causa da vitória dele. E o Christian foi campeão por causa da vitória do Rubinho, Mas exatamente. peraí, só porque confundiu minha cabeça. O que você falou com ele pra fazer a italiana, alguma coisa assim ou não? Não, Não, ele ó. veio para fazer uma equipe no Brasil. Ah, tá. Ele veio pra fazer no Brasil, entendi. E talvez esse tenha sido o maior problema, assim, olhando para o lado só da carreira, né? Eu não tenho nenhuma. Eu sei que tudo que tinha que acontecer foi o melhor realmente para. Assim, não tenho. Poderia ter feito alguma coisa diferente, não. Mas essa questão dessa época que eu fiquei no Brasil para andar com um italiano aqui, foi muito mais pelo conforto do que. Eu não tinha um empresário. Alguém chegasse e falasse, não, você vai correr lá fora. Por exemplo, o Geraldo, ele sempre começou a trabalhar a carreira do Rubinho. Você vai andar em tal equipe, nós vamos fazer teste em tal lugar, eu vou atrás de um patrocínio assim, eu tenho já quem te venda dessa forma. Então, já tinha toda uma preparação, né? O que viesse ali, não, eu queria andar. Uhum. Então, como eu gostava muito do Mauro, eu queria ficar na Petrópolis, só que a Petrópolis ia fechar a porta da Fórmula 3, eles só ia ficar com a Fórmula 4.
Eu não tinha mais Fórmula Chevrolet de também. Fórmula Chevrolet na A Fórmula sequência. Chevrolet era uma bela de uma categoria, né? Verdade. E a Petrópolis era forte, até Chaco era patrocinadora da equipe e da Tanto é que o categoria. Fogaça voltou para andar de Chevrolet. Sim, E sim. foi campeão de Chevrolet. Foi campeão de Chevrolet. Exatamente. Eu estava narrando nessa época. É. Ali foi a minha. Eu narrei Ford no ano anterior e depois eu narrei a Fórmula. Eu não narrei você. Verdade. E depois eu narrei a Fórmula Chevrolet. Quando eu cheguei na Chevrolet, você já estava na Fórmula 3. Eu fui repórter nessa corrida. Mas de São Paulo. Mas eu lembro que teve uma corrida que você falou, os caras me chamaram para narrar. Então, foi a do Rio Quarto, que o Guido Forte estreou. Então, eu narrei essa corrida sua, que o Guido Forte estreou. E eu lembro que um carro deles, o resgate foi tirar e tirou de lado, puxou de lado e ele saiu capotando. Não, foi na rua, não foi não? Não, foi em Rio Quarto. Rio Foi o Rio Quarto. Não, mas aí que então foi o Zampedre que veio. Foi pro Foi o Zampedre. Zampedre. o resgate estragou o carro. Arrebentou com o carro. E aí, quem paga? Acho que ninguém pagou. Nem o guincho. Acho que ninguém pagou. Acho que ninguém arrebentou. Foi uma coisa ridícula lá em Rio Nossa. Quarto. Foi a única que eu narrei da Fórmula 3. E ali foi a minha porta, porque aí a Fórmula Ford me chamou. Eu lembro uma corrida sua muito. Eu em casa, a gente morava lá na Rua 90, você não existia. Você ganhando em Foz do Iguaçu, circuito de rua. Era o Fernando Campos narrando. Eu lembro bem dessa corrida. Torci pra caramba. Aí você ganhou essa corrida e tal. Agora, ô Tom, você foi pra Fórmula 3, a italiana. O que aconteceu? Eu fui pra equipe do Guido. Mas Você eu não... foi pra equipe do Guido do Forte. Eu andei com ele aqui no Forte Brasil. Depois teve até com a equipe de Fórmula 1, mas também não deu certo. A Forte Corse foi a equipe de Fórmula 1. Quando eu cheguei, quando eu fechei aqui, eu não queria saber se na Inglaterra era melhor. Então, como eu não tinha realmente nenhum outro patamar, não tinha nenhuma outra base para saber para onde ir, qual que é o melhor campeonato. Não, vai para o francês esse ano que vai ser melhor, vai para o tal campeonato que vai ser melhor. E aí eu fui porque o Guido tinha me chamado, já conhecia, e fui correr com ele no Fórmula 3. No ano que eu fui para lá, ele não tinha mais o acordo que ele tinha com a Marlboro, nem com os Pedrazani, de motor. E nem com o patrocínio que ele tinha. Então ele não era mais uma equipe oficial da Alfa Romeo ou da Fiat. Porque a Fiat começou com os motores com 4 válvulas por cilindro na época, que veio Fiat, Volkswagen, Honda, tudo com 4 válvulas por cilindro, e os motores da Alfa Romeo tinham 2 válvulas. Girava pra caramba, mas na hora que eles aceleravam na saída de curva... Então a Alfa Romeo fez um campeonato à parte nesse ano, só quem pilotava carro de Alfa Romeo e quem pilotava os carros com 4 válvulas por cilindro, nessa época. E quando nós chegamos, ele criou uma equipe de Fórmula 3000, que o Zanardi ganhou o campeonato, o Intercontinental. O Christian, acho que foi segundo, se não me engano, esse ano. Zanardi não, foi não, era o Zampedre. Ou era o Morbidelli, era um desses aí. E o Christian foi vice nesse mesmo campeonato. E aí o Christian foi na Fórmula 1. Só que eles estavam com muito foco na Fórmula 3000 para poderem chegar na Fórmula 1, que essa era a ideia do Forte. Então não tinha muita coisa na Fórmula 3, a gente não tinha mais, não era oficial mais nada, então só tinha aquilo para fazer. E foi um ano assim muito ruim, eu tive até fiquei triste demais, estava sozinho na Itália. Então você está acostumado aqui no Brasil com autódromos lotados, né? Todo mundo ali para assistir, isso aí é para andar em Mugello, que é um baita de um autódromo, mas não tinha ninguém. Vazio. A corrida de manhã só tinha os pais dos pilotos, parecia que a gente estava no kart, sabe? Sim. Então é uma outra história. Mas por que você tinha 50... assim? Era diferente. A gente só tinha público quando a gente fazia na Fórmula 3 italiana, tinha o Grande Prêmio da Loteria. Então, nesse Grande Prêmio da Loteria que a gente corria em Monza, os números dos carros de corrida eram sorteados na Loteria Federal italiana. Aí tinha público. Mas fora isso, era muito pouca gente. Comparado com o Brasil e com a América do Sul, Buenos Aires, que a gente o povo italiano não gostava mesmo. Não, eles gostam de automobilismo, mas não do Fórmula 3. E algumas pessoas, a Fórmula 1 lota. Né? A Fórmula 3, a diferença era muito grande. Aqui não, aqui a gente conseguiu botar muita gente em Goiânia. Eu me lembro quando você ganhou essa da Ford, a Chevrolet, a Fórmula 3 era 20 mil. Muita gente. Era menos de 20 mil, não era. A Fórmula Truck era top.
Era uma outra. E eram vários autódromos no Brasil. Sim, lá no sul era sempre Um que era difícil de colocar a gente era o Rio, mas depois caiu por terra também, Exatamente, sabe? exatamente. Mas aí quer dizer, você ficou um ano só correndo. Fórmula 3 não, Fórmula 3 eu corri um ano aqui Aí- e depois fui para Itália. Na Na italiana, Itália eu fiquei 2 anos. 2 anos. Aí no ano seguinte eu fui para a equipe do Venturini, mas eu já não tinha mais nenhum patrocínio. Eu fiquei lá porque o Venturini falou, "Ó, anda aqui comigo." Então ele já tinha uma grana da Bistefani, que era até o patrocínio era, achava que era meu nome 2 vezes, né? Mas não era Biscotifício Santo Stefano. E aí, era uma fábrica de biscoito que patrocinava. Daí eu acabei andando lá mais um ano, mas sem muita perspectiva. Mas assim, você mesmo, se você tivesse mais um ano de patrocínio pra andar lá, você acha que você ia querer? Porque você já falou que não gostou tanto, né? Não, eu até ficaria, mas se eu tivesse um time forte lá. Uhum. Porque daí você começa a entender o que está acontecendo aqui. E Que nos Estados Unidos você me vai para Indy Lights e dá quantas voltas? Além de lá, foi engraçado, porque no dia que eu cheguei, foi muito bom ter te encontrado lá, porque eu não falava nada. Foi Laguna. Não, foi em Mid-Ohio. Laguna, eu acho que foi o. Mid-Ohio. Eu acho que foi o Ruben. Foi Mid-Ohio. Mid-Ohio. Não tinha nada, nem vizinho, não tinha nada lá É perto. uma pista boa, né? Mas é boa pista. Pista boa. Quantas voltas você deu? Eu dei meia volta. O que aconteceu? O clima fechou, né? Parou todo mundo, deu um acidente. Tava no meio do grid, os caras fecharam a primeira curva, eu fiquei encavalado ali, né? Não passei da primeira. E eu tinha ganho a corrida. Que ano foi isso? Foi em. Deve ter sido 95, 96. Foi em 97, eu acho. 97. ou 95, 95, 96, 97. Eu não me lembro exatamente, não. Mas eu sei que quando eu bati um papo com o John Martin por fax, mandei uma mensagem para ele. E aí Chegou lá numa equipe mequetrefe. porque o Adrian Fernandes já correu aqui, um mexicano. Mas foi o único que falou, não, vem para cá e testa. Aí eu fui para lá e testei com eles em Phoenix. Tinha Aquela pistinha pequenininha lá. Em Firebird. Firebird. Então, Foi a pista que o Senna andou. Que o Senna andou com o Emerson. foi. E aí tinha o oval, mas como eu não Certo. tinha grana, não tinha nada, ele falou, se dá um acidente, dá uma coisa aqui, eu tô frito, né? Então quem treinava no oval era o Marcus Violet, que era um alemão, que tava meio que pagando tudo lá. E o John me chamou para testar com ele. E aí eu fui, e eu testava em Firebird, e ele testava em Phoenix, no oval. E bati o rec da pista, foi ótimo, foi assim. Aí eles, não, vou mandar, eu não tenho dinheiro. Aí acabaram me chamando de novo lá para poder andar em Mid-Ohio. E aí durou uma volta a corrida. E acabou ali, né? Acabou ali. Aí não... Agora, eu não sei se você vai lembrar. Conta o episódio do Ayrton Senna, que você precisava de um patrocínio. Isso era Fórmula 1. Fórmula 1 em Monte Carlo, né? Então, não, mas não, que você precisava de um patrocínio e ele acabou barrando. Do Senna? É. Você estava indo de Ford para 3? Ou era 3 para 3 italiana? Na realidade, eu estava indo para 3 italiana. Eu tinha conversado com o Wilson Fittipaldi, porque o Christian tinha acabado de andar na Pacific. Sim. Para ir para Fórmula 1. Só que ele tinha andado muito bem na Pacific. A Pacific era um dos melhores carros de Fórmula 3000. Conversei com o Wilson, falou, eu converso com o pessoal lá, não tem problema não. Mas você vai ter A grana. Falei, quanto é que precisa? Falei, não, precisa vou precisar de uns 800 a 1 milhão de dólares para poder fazer a temporada de patrocínio. Ok. E nós fomos no Banco do Brasil. E estava tudo meio organizado para poder... na realidade, já estava liberado o patrocínio para me seguir. Deu um ok para o Wilson e falou, então no final do ano a gente já vai lá, já mata tudo, já deixa tudo organizado. Falei, ok. E mudou o governo. Aí saiu um presidente do banco, entrou o outro, que era, acho que era o Lafayette Coutinho. Eu sei que fui até na sala dele lá. Eu não sei se teve muita coisa a ver com a Ayrton, assim, não, mas teve um diretamente. negócio do Banco Nacional. É isso que eu não sei, porque eu sei... Nessa mesma época, tinha o Ayrton ele tinha esse patrocínio do Banco Nacional, inclusive ele
os caras acharam que ele ia aumentar o valor do patrocínio, porque ele tinha sido bicampeão de Fórmula 1, e ele falou, não, foi mesmo tanto, né? Sou grato a vocês. e tal. Sim, sim. Mas eu Porque não... o seu tio era de Minas e Isso, tinha uma liga, o Banco Nacional era um banco, começou Isso, em Minas, isso. né? E aí Nós você fizemos uma você proposta tinha pro uma porta Nacional. aberta no Banco Nacional, É. assim, não, legal, mas aí bateu, falou, ó, mas tem uma coisa aqui que a gente tem que consultar o Senna. Existia um contrato dele que automobilismo só podiam fazer algo com ele. E que foi cogitado, né? Perguntaram a ele se ele se oporia, né? Ter mais um brasileiro, que era mineiro, para poder ir com o Banco Nacional para Inglaterra, e ele se opôs. Né? Mas isso era pra você correr na Fórmula 1? Era para correr na Não. Fórmula 3000. Ah, tá. Mas você tinha que consultar ele qualquer coisa de automobilismo. E porque é verdade, assim, sei lá o que aconteceu, se teve mais gente ou não, mas eu não me lembro de ninguém no automobilismo com o Banco Nacional no seu Não, Senna. só ele. No banco, Eu não me Em lembro. automobilismo, ninguém nunca foi E por que ele patrocinado. barrava? Talvez O- nem tenha sido ele, Aí, talvez tenha sido pode ser algum empresário, alguém da equipe, é, alguém que era ligado ao Banco Nacional, entendeu? alguém É a que mesma- tratasse das coisas dele, alguma coisa nesse sentido. sabe? Às vezes nem deve ter chegado aí. Mas às vezes nem ia interferir, né, com o esquema dele com o Banco Nacional. Nada. Eu acho que não, Você mas fez essa não é a esse- visão. Isso não sei não é a lá. visão do marketing, né? Por exemplo, o Ayrton sempre foi muito cauteloso com a imagem Aham, que ele tinha. Então, até quando ele ia dar uma entrevista, ele queria saber as perguntas primeiro antes dele falar. aham. Bem diferente do Nelson, por exemplo, que Tá não nem sabia aí. nem o que o cara ia perguntar, mas também o cara não sabia o que ele ia responder. né? Sim, sim. Mas, enfim, mas eu acho que alguém deve ter pensado, falou, "Ó, se tem essa imagem e ela é bem marcante com o Banco Nacional, não vamos arriscar, vai que eu não dou certo, vai que alguma coisa acontece errado, entendeu? Aham. Com a imagem do Banco Nacional, alguém deve Vai ter... que bate, machuca, alguma coisa É, nesse sentido, Você né? tira a imagem que só tem dele vitorioso, não pode e tal. Enfim, eu não sei, não dá para afirmar, não dá para Entendi. cravar. Você tem visto corrida hoje, Tom? Eu tenho visto corrida de moto. É. Eu tenho gostado demais. Inclusive, assim, eu tenho uma academiazinha lá em casa, então eu fico correndo, eu pego corrida de 2007 para ver o Casey Stoner, para ver Marc Marques, Valentino. E foi um negócio que despertou agora. Mas é interessante porque quando teve o Moto Mundial em Goiânia, em 96, a primeira vez, 86. 86. Foi 85, 86, 87. A primeira foi 85, então. Não, então, desculpa. 86, 87, 87, 88, 89. Ah, Então foi 87. 87. A primeira que teve, que foi inclusive quando o Ricardo morreu. Quando o Ricardinho morreu. Lá no cartódromo, É. do cartódromo. Foi. Aí eu Ele morreu, voltando de assistir o treino do Moto Mundial. ele caiu de Ele caiu de moto no em retão. cima do... Eles tinham colocado aquelas tartarugas. Ele Foi. foi e não tinha. Quando ele voltou, elas estavam lá e estava chovendo. E naquela época ninguém usava capacete, né? Não, Não era obrigatório, não era nada. Então ele já devia vir com o olho fechado por causa da chuva, essas coisas. E quando ele fez a curva, que ele foi sair para ultrapassar, aqueles bloquetes estavam no meio da O pista. cartódromo é o nome dele. É. E aí, nessa época do Moto Mundial, foi assim, para mim foi um divisor de águas. Porque eu fui dentro da pista ver os caras andarem. E aí eu ia no final da reta, eles chegavam lá 302. Era moto 500 cilindradas, Era hein? 500. né? Era 500 cilindradas. E eles chegavam, e a roda traseira ficava no ar. Não, aquilo era loucura. E quando eu olhei, os caras freando a 300 km por hora, com duas rodas e uma no ar, eu olhei para mim mesmo e falei assim, você tem 4 rodas. Você chega aqui a 250, pode começar a acelerar. Então, sim, foi um start, entendeu? Uhum. Eu comecei a andar mais forte, comecei a me arriscar mais, comecei a buscar mais limite. Então, foi algo que realmente, para minha carreira, a moto mudou. E tá muito próximo da gente ter de novo. Muito próximo. Eu fiquei sabendo. Muito próximo. Assim, se nada de novo acontecer pro errado, a gente vai voltar a ter em 2026. Que bom, que bom. 2025 o autódromo passa a cidade por é boa. passa por uma reforminha, né? Novo asfalto, Uhum. algumas coisas mudam e aí vão deixar o asfalto curando, coisa que raramente foi feita aqui no autódromo, né? Isso prejudica. Então, 2026 seria, tá tudo caminhando. Tomara. Tá Seria tudo muito ótimo. próximo.
Agora, a última coisa que você correu foi truck, né? Foi. E Não como dá é pra que... chamar de corrida, né? Eu tava na Truck nessa época, Tom? Você tava. Eu não lembro de você na Eu Truck, fui, cara. o Aurélio, ele falou assim, olha, tem um pessoal Da Iveco. da Iveco Eu querendo me lembro montar uma quando, eu equipe. me lembro quando a Iveco chegou. Aí eu tinha feito eu tinha ido num treino junto com o Fogaça, foi eu, Fogaça e Beto. A gente foi em Londrina. O Falei, Beto, que é o Beto Monteiro. É, o Beto andava com o Fogaça nessa época. Aí eu fui andar com eles, andei no caminhão do Fogaça. Que era um Ford. Era um Ford. Era um Ford. Andei no caminhão do Fogaça, achei que negócio esquisito demais. Pra quem vem de monoposto, até o Stock Car. Sim. Mas eu achei melhor que o Stock. Porque o estoque hoje pode ser até melhor, porque eles botaram o motor atrás, mas, rapaz, era um negócio difícil aquilo lá. Para quem sai do monoposto, você parece estar andando de Boeing, né? Você sai de um caça para andar num Boeing. E quando eu fui andar andei no caminhão do Fogaça e fui para algumas corridas no começo do ano, Tarumã. E aí ele me apresentou o pessoal da Iveco, que eles prometeram entrar com a fábrica trazendo caminhões, eles estavam com 2 Sim. caminhões bem antigos. Sim. Na realidade, não eram caminhões de corrida, eram caminhões que tinham um motor, Eu me que lembro. eles caras abriam a bomba injetora, não era nem eletrônico, eles abriam a bomba injetora e tiravam os pesos do caminhão. Basicamente era isso. Você não tinha um amortecedor, você não tinha nada. Era um caminhão com uma bomba injetora livre. Então, aí, ó, faz essas 2 corridas aqui que o pessoal tá chegando, vai trazer caminhão novo, é tudo com injeção. Quem que você quer trazer? Eu pensei no Mauro, para poder pelo menos fazer alguma questão de geometria, de chassi, alguma coisa assim. Falou, na hora já falei com ele, até liguei para ele, conversando, não, se você for fazer, vamos ver o que pode, que o regulamento permite, né? Só que isso nunca aconteceu. Então eu corri essas 2 corridas, a gente tomava 30 km/h de reta. Então era um negócio absurdo. Passava Você lembra quem 160. era seu companheiro? Não tinha. Era só Era você? só um caminhão. Não tinha 2 caminhões. Você não chegou a andar no novo, na equipe Não, nova? não, não, não. Porque depois eles chegaram, mas eles apanharam pra Eles caramba. demoraram a fazer a equipe. E apanharam pra caramba no começo, quando a fábrica chegou. E o Aurélio é que meteu a mão nos caminhões e deu um jeito. Mas porque eu me lembro da Iveco quando chegou. E a Iveco, assim, era o patinho feio dos caminhões. No Brasil, na estrada. Falava assim, eu me lembro que os caras falavam assim. Fiat, né? É o Fiat. É o Fiat. Era como os caras falavam assim. Vou comprar um caminhão. Beleza, vai comprar o quê? Um Scania, vai comprar um Volvo, vai comprar um Ford. Aí eu falei assim, puxa, não tem caminhão na praça, só tem Iveco. E aí o povo ia pro Iveco. Aí depois não, aí depois a marca evoluiu, a equipe evoluiu, tanto é que ganhou a corrida, né? O Beto correu de Iveco um bom tempo, ganhou a corrida e tal. Não sei se ganhou título, acho que a Iveco nunca ganhou. Mas passou a ser um caminhão forte. Era assim, na realidade era aquele. Era um dos caminhões mais antigos que eles tinham na época era pesado. Era bomba injetora, inclusive eu passei uns sustos com ele algumas vezes, porque a bomba, dependendo de um tanto de giro, ela para travada e ela não volta, o caminhão continua acelerado. Então a gente estava em Tarumã uma vez, eu bati lá no laço, laço, eu bati no laço, quase caí fora do autódromo, o caminhão basculou para frente, a cabine, né? Então você fica pendurado assim, olhando para o lado de fora do autódromo, mas é porque ficou acelerado. Então você vinha com ele todo pé no fundo, e quando você tirava o pé do acelerador, ele continuava acelerando. E aí você não, com aquela inércia toda, você para como? Você tem 4 mil quilos debaixo de você, você não para. Sim, sim. E quando você parou, como é que foi isso? Porque deve dar Você passou a vida toda fazendo aquilo ali, aí você para de correr. Essa é uma história, talvez, para um Você tinha o quê quando você parou? Parei com 35. Cedo ainda, né, relativamente. Eu tive algumas experiências, uma delas com Deus, nessa época. Então, eu fui para fazer algumas corridas de Stock Car com o Drogovic, que entrou na Stock Car de uma forma assim, era com a Mir, que estava o Juliano lá já andando com o Drogovic, que tinha sido campeão de Fórmula 3 com eles, e aí o Drogovic pôs um outro carro para mim andar. Aí fizemos uma corrida, que foi 2 corridas, uma em Brasília, e nós fomos muito bem nessa corrida. E logo na sequência, teve um acidente, eu bati, eu acho que ficou com o Chico.
depois de uma largada, e estragou alguma coisa do carro, e eles mandaram uma conta muito alta para o Drogovic pagar. E aí, todo aquele negócio ficou meio sem jeito, a gente acabou saindo. Então, eu só fiz essas 2 corridas durante um ano. Aí, no outro ano, ele arrumou uma vaga na equipe do Siqueira, que era a equipe da Philips. Tinha Certo. dado, era o Carreirinha, e aí tinha outra vaga lá, e eu acabei andando. Depois ele também acabou se desentendendo com o pessoal da equipe, que era por causa de chassi, por causa de equipamento. E eu só fiz 4 corridas. Mas talvez seja um testemunho para contar mais pessoal para você, que foi muito interessante. Mas aí eu me lembro que na última corrida que eu fiz, eu larguei dos boxes, porque a gente não conseguiu botar o carro para classificar, que estava arrumando algumas coisas. Eu larguei dos boxes, eu nunca passei tanta gente na minha vida. Mas sabe essas corridas que você faz se Corridaço. divertindo, mas divertido, não era nada tenso, nada. E quando eu recebi a bandeirada, deve ter chegado em, sei lá, largava quase 40 carros no estoque, né? Era. Deve ter chegado em 15º, 14º, uma coisa assim. Uhum. E eu recebi a bandeirada, eu sabia que era a última corrida. Já tinha essa ideia. Eu passei a volta inteira, né, agradecendo a Deus os livramentos que ele tinha me dado até ali e tal, mas vim e nunca mais andei. Só depois dali eu fui para casa. E não quis mais andar. Não tive essa, podia ter feito isso. Não, foi como se tivesse com a mão, sabe? Sim, sim. Aí, ultimamente, aqui, é o que você me falou, você assiste corrida, eu assisto moto. Aí eu lembro do Didi, quando ele parou de jogar futebol, né, ídolo da seleção lá de 50, ele falou que ele parou de jogar futebol e ele não assistia mais futebol, ele assistia basquete porque era mais divertido, tinha mais ponto, tinha mais cesta, né? O futebol tava muito chato. E eu acho assim, hoje eu vejo o motociclismo com essa, apesar de ter muita eletrônica hoje também, mas eu vejo a questão do piloto, dele botar o dele um pouco ali, sabe? O motociclismo eu acho que o piloto sempre vai estar, né? Porque é isso que você estava dizendo. Cara, o motociclismo é o piloto, né? O balanço em cima da própria moto, é o frear um pouquinho mais ali que vai dar, 40 né? minutos. É É um negócio bem. E assim, os bichos tudo destruído, né? Tudo. Não tem piloto de moto que é Não, inteiro, não né? tem, não tem. É tudo Falando destruído, né? nisso, vai sair umas 2 semanas depois, né? Mas o Eric já, Granado que a gente Granado. trouxe aqui, ele teve outra concussão. Outra convulsão. Sério? Concussão, né? Concussão, desculpa. É. Né? E Na Fórmula E não sabe nem quando vai voltar agora, né? Tá, por isso que ele não tava, não. Né, por isso que ele não tava. Ele bateu antes, né? Ele tava até reclamando do piloto, eu não sei quem foi quem ele bateu. que foi responsabilidade de outro piloto. A outra coisa, não teremos Fórmula E aqui em Goiânia. A Fórmula E não vem. Não vem. Porque a Fórmula E não corre em todos os autódromos, né? A Fórmula E não vem. Mas tem um brasileiro lá. Tem na 125, né? Que tá crescendo, quem sabe, daqui a 2 Aí anos. de moto, você fala moto aí. A Moto E não vem. Aham. Desculpa, a Fórmula E. A Moto E não vem para Goiânia. A Fórmula E não vem. Mas mesmo. 125, 250 vem? Vem as 3. Vem a Moto 1, Moto 2 e Moto a Moto GP. Moto 1, 2 Moto 1, GP. vamos dizer, Moto GP, Moto 2 e Moto 3, né? Beleza. Bom, ponto final. Ponto final. Se inscreva. Zapping, melhor maneira de você curtir o seu canal preferido. Acesse o site zapping.com.br. Já existe o canal de esportes na Zapping, um canal que está crescendo a cada mês, né? São várias modalidades esportivas. Você tem hipismo, você tem o handball, você tem o Rei da Praia, a Rainha da Praia, você tem a Série C todo final de semana. Você tem o motocross também, você tem categorias de automobilismo. Série C Então que a Zapping, você tá narrando. eu tô narrando, ou no sábado ou no domingo eu sempre tô lá. Ali, a Zapping só tá crescendo, não tenha nenhuma dúvida que o esporte da Zapping, ele até o final do ano ele vai estar bem mais robusto do que ele é hoje, mas já cresceu bastante. A gente teve final de semana com 40 horas de eventos esportivos na Zapping. E a Zapping não é só esporte, né? A Zapping é tudo. É só você acessar zapping.com.br com a facilidade de você levar a Zapping para onde você quiser. Você pode ver no seu celular, você pode ver no seu tablet, pode ver na sua Smart TV. Você fique à vontade, é como eu digo sempre, deixa a Zapping te levar. Bom, Lê,
É Então isso. né? Lembre-se Obrigado, de... Tom. É. Vamos depois. Prazer. Não sei se você toma ainda? Não, Você não toma. Seu pai que tomava meu pai que bastante. tomava, eu nunca tomei, não. Você nunca bebeu? Não, não. Pô, você não sabe tá perdendo. Bom, eu já tomei muita cerveja com teu pai. Foi. Mas seu pai era cervejeiro. Meu pai era. Era cervejeiro, eu lembro de cerveja. Eu lembro quando. E era playboy, E né? ele levava. Ele era playboy, porque o teu pai separou da tua mãe, morava numa cobertura. Sim, Aqui em Goiânia, fazia um churrasquinho sempre no domingo, verdade. e ali do lado da piscina, e aí a gente tomava muita cerveja ali. Ele era mais cobiçado, não. Quando chegava na pista, cadê seu pai? Cadê seu pai? Era Perguntar verdade. primeiro do meu pai. Tinha uns pais que eram assim, né? O pai do Fogaça, De pai de Fogaça, que Boa também Praça faleceu, demais, era verdade. ótimo. O pai do Gina, do Ruben, o Cairo Cairo, ainda está aqui com a gente. E tinha um também que era muito bom de pista, né? Que era uma figuraça, que eu não sei se você correu na equipe dele no kart, que era o Nissola, o Carlinhos Nissola. Carlinhos. Era o rei do churrasco. Ele foi meu mecânico. Ele Eu foi? aprendi muito com ele. Pá, eu também aprendi muito com o Carlinhos. O Carlinhos era, a gente ia pro cartódromo, eu fazia a minha matéria, terminava, sei lá, 1h da tarde, 2h da tarde, e ficava lá até as 10h da noite, porque o churrasco do Carlinhos só era a melhor coisa que tinha, Chacal. né? O Chacal, era sensacional. Né? E aí o Paulinho Garcia foi piloto dele há muito tempo, Foi. né? O Carlinhos, assim, quando eu comecei a correr. O Paulinho é outro que sumiu do automobilismo. Verdade. Tá lá em Santa Catarina. Ah, achei que ele tivesse em Brasília. Não, ele tá em Santa Catarina. O Chacal tem, sim, a participação dele na minha carreira foi vital. Isso aí, sabe que você ainda não terminou. Não, mas eu puxei beleza. isso aí, tá tudo certo. Então, Mas o Carlinho, quando eu comecei a andar, eu entrei numa corrida que era a última corrida que tinha de novatos do ano, que a gente tinha comprado no kart do Marcelo Perillo, num domingo, na corrida anterior. E eu fui para essa corrida e meu nome era Tatu, porque eu não parava na pista, eu só andava na terra, né? E aí acabou a corrida, o Carlinho perguntou pro meu pai, e acabou o ano, a gente só ia andar no outro ano. E aí o Carlinho perguntou, vocês vão viajar essas férias? Aí meu pai respondeu, falou assim, vamos sim, nós vamos pescar e tal. Eu falei assim, mas o Tom vai também? Vai também. Eu falei assim, não, o Tom não vai não. Eu falei assim, como assim? Não, o Tom vai ficar treinando. Eu falei, tá bom, então a gente não vai. Eu falei assim, não, o senhor vai. Você não entendeu. Deixa ele comigo. O senhor não vai vir ver ele treinar. Porque eu ficava, né, entusiasmado, o pai tá ali do lado, você quer mostrar o serviço. Eu nunca levei tanta bronca na minha vida. Mas foi a melhor coisa. O era muito bom, cara. Mas assim, de te colocar lá no chão mesmo. Falei assim, agora, moleque, você vai aprender. Eu não tive no enterro do Carlinho, que eu tava fora, mas eu fiz questão de vir pra missa de 7º dia. Porque o Carlinho era um cara muito especial. Ele era. Tinha uns caras no automobilismo que eles eram especiais, né? Tem gente que faz porque ama, né? A gente faz porque gosta. E o Carlinho era um deles. Era. Com certeza. Era mesmo. Bom, gente, valeu demais. Forte abraço e cuide-se bem.